Glória a Deus, quero ler com você. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós leremos do versículo 1 ao versículo 3, tão e somente. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Jezabel ameaça Elias. Então, a ameaça do inimigo, quando a Jezabel estava ameaçando Elias, ela não estava só ameaçando Elias, ela estava ameaçando o povo de Deus, porque Elias era um embaixador, um representante da palavra de Deus na terra, era um profeta do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses. Deuses aqui está no minúsculo, viu? Que não é o Deus verdadeiro. E outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Amém? Fecha teu olho, põe a mão no teu coração, inclina a tua cabeça, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eu oro ao Senhor por esta palavra, tendo a certeza e a convicção, como está escrito, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. Então, constantemente, meu Deus, estamos sendo bombardeados pelas astúcias do inimigo. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é que nos dá força, o Senhor que nos dá o livramento, e nós estamos, ó Pai, contando com o livramento do Senhor esta noite. Então estenda a tua mão aqui neste lugar, e venha falar conosco, Pai. O nosso coração está aberto para ouvir a tua palavra, que nós possamos sair daqui cheios da presença do teu Espírito Santo, da tua força e da tua graça. Já joga por terra agora todo o atrapalho, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção, irmãos. É importante você entender a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo sofre por falta de entendimento, por falta de conhecimento, o povo é destruído. E como eu conheço? Meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, lá na carta aos Romanos, que diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho fé, minha fé é pequena. Está ouvindo pouco a palavra de Deus, porque quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé você vai ter, em nome de Jesus. Vamos ao texto. Vamos voltar um pouquinho anterior, para você entender o que estava acontecendo aqui. Se nós demos o versículo 18, de 1 Reis, vai falar que o profeta Elias, ele profetizou para o rei Acabe, porque o reino do rei Acabe estava uma perversidade enorme, e aquilo entristeceu o coração de Deus, e Deus chama o profeta e diz, vai lá e profetiza para Acabe, que vai ficar 3 anos e 6 meses, sem cair um pingo de chuva em Israel. Agora eu quero que você entenda o que é isso. Você já imaginou ficar 3 anos e 6 meses sem chover? Seca tudo. Seca tudo. Se você planta, não vai germinar. Não vai nascer. Porque não chove. E a palavra de Deus, ela é como a chuva em nosso coração. A palavra de Deus, ela rega o nosso coração com a fé, para que nós possamos produzir algo para a nossa vida, mediante aquilo que Deus fala em nosso coração. O Elias vai lá e profetiza para o rei Acabe.
e fica 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de chuva. Mas Deus providenciou para Elias, falou, ó, vai lá, vai numa gruta, esconde ali que eu vou mandar um corvo te alimentar, e você vai beber a água do rio Querite. Mas após 3 anos e 6 meses, a água do rio Querite seca. Já é o propósito de Deus. E no capítulo 18, Elias então, Deus chama ele quando a água seca, e vai lá e fala para o Acabe que eu vou mandar chuva. E o Elias, sabendo que a Jezabel, que era uma praga, era o próprio demônio na terra, que era a esposa do rei Acabe, era uma filisteia, filha do rei da Fenícia, chamado Etibaal, adoradora de ídolo, adorava um ídolo chamado Baal e um ídolo chamado Azerá, perverteu o coração do rei Acabe para adorar aqueles deuses, e Acabe, sendo um rei frouxo, deixou ela dominar. Então ela tinha domínio sobre o reino de Israel. E a gente que é pessoa de Deus, o homem de Deus, ele não pode deixar ser dominado por uma mulher. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Nós temos que o homem de Deus tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas a Jezabel, ela dominou o Acabe de tal forma que ela fazia de tudo. Ela traía, ela adulterava. E ela perverteu o coração do povo de Israel. E ela mandou matar todos os profetas que profetizavam para Deus. Mas Deus tinha escondido 7.000 e Elias. Então quando Deus fala para Elias ir lá e falar para Acabe, ó, vai vir chuva. E Elias ficou com medo. Ele falou, mas ele vai me matar. Deus falou, não, pode ir lá, eu sou contigo. Então Elias vai e encontra Obadias, que era servo do rei Acabe. Já vou entrar na mensagem. Era, só para você entender, era servo do rei Acabe, do Obadias. E o Obadias ficou com medo do Elias. O Elias falou, pode ficar tranquilo. Eu não vou profetizar nada contra a tua vida não. Só vai lá e fala para o rei Acabe que Deus vai mandar chuva. Mas antes ele chama lá aqueles profetas de Baal que a Jezabel tinha levantado. Muitas pessoas pensam que era 450 profetas de Baal, mas na verdade não é. Se você ler o texto, você vai ver que era 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que era um outro ídolo. Então, na verdade, eram 850 profetas que profetizavam em nome do inimigo. E o Elias sobe ao Monte Carmelo, e quando Elias sobe no Monte Carmelo, com aqueles 850 profetas do inimigo, e ele faz um propósito ali com eles. Olha, vamos fazer um holocausto. Vocês fazem o holocausto de vocês, eu faço aqui o holocausto. E nós vamos clamar. Aquele que clamar e Deus mandar fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. E eles fazem. E os profetas de Baal, eles começam primeiro, mas aqui tem um detalhe que nós precisamos entender. Quando Elias chega no Monte Carmelo, lá está o templo de Baal, onde eles adoravam Baal, limpo, organizado, para fazer o holocausto. Mas cadê o templo de adorar a Deus? Não tinha. Tinha sido derribado, era só sujeira e mata. A primeira atitude de Elias foi levantar o altar de Deus. Muitas vezes nós precisamos olhar para o nosso interior, para o nosso coração e levantar um altar para Deus em nosso coração, um lugar de adoração a Deus. O Elias levanta então o altar e Elias faz o holocausto. Elias põe o holocausto deles, os profetas lá de Azerá e de Baal colocam o holocausto, e eles começam a se lancetar, começam a pular e a gritar, e a Baal manda fogo, e Baal, e vai se cortando, e pulando, e pula para cá, e pula para lá, e corre para cá. Nada. Quando chega 3 horas da tarde, a Bíblia diz qual é o horário do holocausto. O Elias chega e fala, cadê o Deus de vocês? Até agora não respondeu? Deve estar viajando.
Deve ter um compromisso. Ele não está ouvindo, não. Deve ter ficado surdo. Vamos resolver o problema. Eu vou clamar ao meu Deus agora. E quando Elias clama a Deus, desce fogo do céu, consome o holocausto, consome a lenha que estava sobre o altar, consome o altar, até a água que o Elias tinha mandado colocar em volta do altar, o fogo consumiu. Então Elias pega a espada e começa a matar aqueles profetas. O inimigo. O inimigo, você tem que matar ele da tua vida. E quando eu estou dizendo inimigo espiritual, aquele que te perturba. E é com oração, é com jejum. A Bíblia diz que nós temos que renunciar a nós mesmos. Quando eu estou renunciando à vontade da carne, eu estou matando o inimigo espiritual que quer dominar a minha vida, que quer dominar as minhas vontades. E o Elias pega a espada e começa a matar. E o povo vendo aquilo, cada um pegou a sua espada. E mataram todos os 850 profetas que profetizavam em nome do inimigo. O rei Acabe estava ali. E ele corre para o palácio e avisa Jezabel. Agora eu vou entrar na mensagem. Jezabel, você não sabe o que Elias fez. Eu imagino que a Jezabel deve ter ficado já indignada. Na hora que o rei Acabe chega e fala, ó, Jezabel, o Elias foi lá, subiu no Monte Carmelo, fez ali um holocausto, e ele matou todos os 850 profetas que nós levantamos, os 450 de profetas de Baal e os 400 de Azerá. E a Jezabel falou, Acabe, mas você é frouxo mesmo, hein? Para que deixou ele vivo? Faz o seguinte, chamou lá um mensageiro e falou, ó, vai lá e fala para Elias. Agora presta atenção. Vai lá e fala para Elias que amanhã, a esta hora, olha o que está escrito. Vou ler para você entender. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, em minúsculo, que é o deus dela lá, os ídolos, e outro tanto, se der certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, a Jezabel fez um decreto de morte em 24 horas, matar o profeta Elias. Em 24 horas, Elias, você vai estar morto. Os meus deuses me façam o que quiser de mim, mas dentro de 24 horas você vai estar morto. Quantas vezes o inimigo tem tentado contra a tua vida, quantas vezes o inimigo tem tentado contra a tua família, contra a tua casa, quantas vezes o inimigo tem tentado contra a tua saúde, contra as tuas finanças, contra a tua vida sentimental. Sabe como? Aqui, ó, na mente. Ah, você nasceu para, assim mesmo, você nasceu para ser pobre. Seu tataravô era pobre, seu bisavô era pobre. Então, parece um karma que vem seguindo a vida da pessoa. E a pessoa coloca isso, e o inimigo vai martelando na cabeça dela, e ela não consegue tomar uma posição para mudar a situação. Você precisa matar esse inimigo. Você não pode deixar ele ter controle da tua vida. Ah, você nasceu para ficar só. Ó, o casamento da sua mãe não deu certo, o casamento da sua avó não deu certo, o casamento da sua bisavó não deu certo, o casamento da sua tataravó não deu certo. A nossa família é assim. Todo mundo casa, separa. Ah, eu acho que eu nasci para ficar só mesmo. Está contra a palavra de Deus, porque a Bíblia diz lá em Gênesis que não é bom que o homem viva só. Não é bom que a pessoa viva só. Então está contra aquilo que diz a palavra de Deus. Isso traz angústia, isso traz tristeza. A pessoa vive triste, vive com a cara amargurada, vive com a cara carrancuda.
Então, um ditado do mundo diz assim, como é que é? Antes, sozinho do que mal acompanhado. Aleluia. Glória a Deus. Não está escrito na Bíblia não. Está escrito na Bíblia, não é bom que a pessoa viva só. Você não nasceu para ficar sozinho. Você não nasceu para ficar sozinha. Talvez é você que está me ouvindo aí pela rádio. Está me assistindo pela televisão. Deus está falando contigo. Toma posição hoje na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Mas a Jezabel deu um decreto de morte para Elias. Você sabe qual é o significado do nome Elias? O nome Elias, o significado quer dizer, só Deus é o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Só Deus é o Senhor. Quando ele matou os profetas de Baal, os profetas de Azerá, ele falou, só Deus é o Senhor. Só Ele tem poder para mandar fogo. Só Ele tem poder para desfazer a obra do inimigo. Aleluia. 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 O reino de Israel tinha se dividido. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo rei Davi. O terceiro, Salomão. O quarto, Roboão, filho de Salomão. Dividiu o reino. 10 tribos foram para o norte, onde a capital era Samaria, onde Acabe era o rei. E o reino do sul ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, capital Jerusalém, onde o rei era Josafá, na época do rei Acabe. E isso causou um mal danado em Israel, uma divisão. Deus não é Deus de divisão. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. E a Jezabel deu decreto de morte de 24 horas para sucumbir com a vida de Elias. Muitas vezes, o inimigo decreta coisas para a tua vida. Mas eu quero dizer para você que ele não tem poder, porque só Deus é o Senhor. Quantas vezes se eu for contar aqui milagres que já ocorreram, que eu já vi, que Deus me usou para que fosse realizado. Não faz muito tempo, uma criança estava internada aqui no HU. E um médico chegou para a mãe e falou, prepara lá o atestado de óbito. Que dessa noite não passa. Ela chega na minha casa desesperada, chorando, 11h30 da noite. Aí a minha esposa abriu a porta e minha esposa conversa com ela. E eu estava já deitado, eu levantei, dei uma olhadinha, desci a escada, que minha casa é um sobrado, aí eu olhei lá na sala assim. Aí voltei para o quarto, joelhei do lado da cama e falei, Jesus, não aceita esse negócio não. Eu não aceito esse decreto de morte. Falei para a minha esposa, fala com ela que eu vou lá no hospital. E nós fomos no hospital. Chegando no hospital, está a criancinha entubada. 2 canos aqui no nariz, um na boca, um aqui furado o pescoço, um aqui furado aqui do lado. Era cano para todo lado. E sedada. Olha, arrepia. Meu Deus. Aí. Oh, aleluia, aleluia. E como eu costumo fazer, irmão, eu peguei minha Bíblia ali, abri a Bíblia, aí dei uma volta em onde ela estava deitada, esperando a direção do Espírito Santo. Peguei um azeite, ungi ela, li uma palavra e comecei a orar. Na hora que eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo, ela vai viver. Oh, glória a Deus, ela vai viver. Eu desci dali e falei para a mãe, sossega o coração, tua filha não vai morrer não. Ficou internada. Olha, se for contar aqui o que aconteceu, foram lá desligar os aparelhos para a menina morrer. Que era uma briga de família, uma parte da família queria que a menina morresse para culpar a outra.
Olha o que o inimigo faz, irmão. Decreto de morte da Jezabel. Foi lá desligado e Deus botou a enfermeira, viu lá, viu aquele negócio, correu, ligou de novo. Conclusão. A menina saiu do hospital, está viva, então a bênção não ficou sequela nenhuma para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu brinco com ela, chego perto dela, falei, Eloá, quem te tirou de lá? Ela fala, Jesus. Então temos que crer, irmãos, naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Muitas vezes vem um decreto de morte, o decreto era de 24 horas. Está aqui, ó. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe, assim me faça os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, quer dizer, daqueles que ele tinha matado, dos profetas de Baal, dos profetas de Azerá, que ele tinha matado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aonde o inimigo, ele decreta a morte, Deus decreta a vida. Ela não sabia que Deus lá no céu falou para ela, Jezabel, eu vou mostrar que eu sou Deus. Você decretou a morte, eu vou trazer ele vivo para o céu, numa carruagem de fogo. Alamantou como assim. Aleluia! Deus tem um projeto para a tua vida, não é projeto de morte, não é projeto de doença, não é projeto de fracasso. O Deus que nós servimos é o Deus da vida. Era 24 horas o decreto. O que aconteceu? Ela foi morta, a profecia que foi contra a vida dela aconteceu, que ela ia cair, que os cães iam lamber o sangue dela, e assim aconteceu. E o Elias subiu para o céu sem morrer, numa carruagem de fogo. Deus tem projeto para a tua vida, meu irmão. Você não nasceu para o acaso, não é? Você não nasceu, não é como o peru que morre em véspera de Natal. Nós não estamos aqui por acaso, há um projeto de Deus para mim e para a tua vida, e quando Deus chama você, Ele vai cumprir aquilo que prometeu para a tua vida. Fica firme, as coisas estão difíceis, o inimigo começa a fechar, começa a amarrar, você acha, opa, não vai dar certo, porque Deus está no comando, Ele decretou. Se você está de pé, porque Ele tem um propósito para a tua vida, aleluia, aleluia. Aleluia. Pastor, tudo que eu começo para no meio. Olha, eu comecei a estudar e parei, não consegui dar sequência. Ora a Deus, quebra essa maldição, aniquila esse inimigo. Fala, Senhor, o Senhor é o Deus do equilíbrio. O Senhor é o Deus da força e Deus da graça. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou até o fim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que está escrito lá em Apocalipse. Que aquele que ouve e permanece até o fim, será salvo. Fica firme. Fica firme com Jesus. O vento vem, mas passa. O vento vem, ele balança para lá, balança para cá, mas passa. Há uma força de Deus que nos segura, que nos sustém. Não deixa se levar por Jezabel. É o espírito do engano, é o espírito do medo, como foi dito aqui pelo presbítero Luiz. Vem no coração, bate aquele receio. Não deixe se dominar. É Deus que está no comando, no controle da tua vida, meu irmão. E quando Ele está no controle, quando você coloca a tua esperança, a tua confiança em Deus, Ele faz aquilo para qual a palavra dEle foi enviada, porque está escrito que assim a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia, não importa que o inimigo decretou. Ah, meu Deus, mas, não sei, eu não estou tão descontente, faz tanto tempo que eu estou na igreja, as coisas não mudam. Você ainda não entendeu, você precisa tirar Jezabel do seu caminho. Na hora que você tirar Jezabel do seu caminho, você vai ver a obra de Deus na tua vida. E aquilo que você sonhou vai se realizar para a glória de Deus.